Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gilmar, nosso grande operador, que sem você a gente não fala aqui, né? Exatamente. E bom dia aos ouvintes da Rádio Super. É um prazer. É isso aí. Prazer é nosso recebê-lo aqui mais uma vez. No Café com Política já tinha um tempinho que não nos encontrávamos presencialmente aqui. Nas últimas vezes em que eu falei com o senhor foi à distância em função da pandemia, Exatamente. né? Pois é. Deputado, a gente tem aqui uma pauta até interessante, bastante interessante para falar, que é sobre o uso de telefones celulares dentro dos presídios. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar com o senhor sobre um assunto factual e é bom ter a presença de um deputado federal aqui para falar a respeito disso. Nessa semana, na Câmara dos Deputados, já se começa a discutir a PEC da transição, né? Passou pelo Senado com algumas adequações e alterações e vai para a Câmara. Hoje o senhor se posiciona num campo de oposição ao do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? O senhor apoiou o presidente Bolsonaro durante a campanha. Que expectativa que o senhor tem da PEC da transição? O senhor acha que ela passa como o governo quer e como veio do Senado na Câmara, ou a Câmara vai fazer alterações? Olha, eu acho que a Câmara deve forçar alguma alteração, né? Principalmente no que diz respeito ao prazo e talvez também ao valor, né? Mas eu entendo que o que se busca com essa PEC é cumprir um compromisso dos dois candidatos. Então, tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente eleito Lula se comprometeram em pagar o auxílio de R$600. Independentemente de quem ganhasse, seria necessário abrir margem no orçamento, porque com a trava do teto de gastos não tem orçamento para pagar essas despesas. Portanto, acredito que tanto a base do Bolsonaro na Câmara quanto a base do presidente eleito acaba por ter um compromisso moral com o compromisso que os dois fizeram na campanha, e isso tende a levar a PEC ser aprovada, ainda que com alguma mudança em relação ao prazo e quem sabe também a margem. Quando você fala em prazos e valores, já dá para ter uma ideia do que vai ser, ou isso ainda vai ser efetivamente discutido na Câmara? Já existe uma proposta pronta? Não existe uma proposta pronta. A PEC chegou antes de ontem e, por outro lado, também as lideranças da Câmara e do Senado, eles dialogaram, né, na tramitação no Senado. Portanto, a redução que se fez no Senado, porque a proposta era 4 anos, o Senado já colocou em 2, então a proposta que se fez lá também já fez com um certo diálogo com a Câmara. Afinal de contas, os partidos, as lideranças, elas dialogam permanentemente. Então, sim, a margem que há para alteração, na medida que há uma predisposição, eu diria, essa é a minha percepção, pela aprovação, a margem que tem é de ao invés de 2 anos, 1 ano, mas ainda começa a tramitar hoje e, portanto, é uma margem, mas também pode ser que aprove como veio do Senado. Agora, trazendo aqui para assuntos de Minas Gerais, o governo Zema, ele tenta acordo com a Assembleia para trancar a pauta da casa e votar a privatização da Codemig. Uma outra privatização que estaria para ser votada também agora no dia 22 é a do metrô, e a equipe da transição pediu para suspender esse leilão, né, que viabilizaria o leilão do metrô. Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha. O senhor acha que privatizar Codemig, metrô, outras empresas de Minas seria uma boa solução para o Estado? Olha, a privatização, ela sempre é colocada como uma solução na medida que o Estado não tem dinheiro para arcar com todas as responsabilidades de investimento, né? A questão do metrô de Belo Horizonte, durante esses 2 mandatos que eu exerci, tanto no governo Temer, no governo Bolsonaro, foi anunciado por mais de uma vez que haveria a expansão do metrô, né? E a solução encontrada seria a privatização e com leilão marcado. Essa não passa mais por decisão política legislativa, porque é uma decisão de gestão do Estado brasileiro. Então há uma discussão com o governo eleito, com o presidente eleito, a equipe de transição, com o governo federal, no sentido de interromper o leilão que está marcado, porque já não é mais uma decisão legislativa. Com relação ao Codemig, o governo Zema tem colocado desde o início do governo, desde o início do primeiro governo, a sua intenção, a sua necessidade, ele coloca como sendo uma necessidade privatizar a Codemig como condicionante para a recuperação fiscal. Então, para nós, e aí eu falo agora também no meu lugar de fala passa a ser o de militar servidor público, que tem pela frente o desafio da recuperação fiscal.
o governo Zema tem colocado que ele precisa de uma das duas alternativas, ou privatiza a Codemig ou faz a reforma administrativa que impacte diretamente os servidores. Diante dessas duas hipóteses, se necessariamente uma ou outra, eu passo a entender que a privatização ela é mais interessante para esse segmento, para o meu segmento que não quer e não pode ter prejuízos com a recuperação fiscal. Mas é uma discussão para você ver também pela sociedade, porque a Codemig faz a gestão de um ativo extremamente importante, estratégico para a economia e até mesmo para a soberania do Estado, que é o Nióbio. Bom, deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre um projeto de lei do senhor que criminaliza o uso de telefones dentro dos presídios e que foi aprovado. Primeira coisa, que eu acho que essa é uma curiosidade, deputado, assim, da população como um todo, porque todo mundo sabe que, em tese, o uso de telefone celular dentro do presídio é proibido, mas as pessoas conseguem, né? E há até aquele lugar comum, aquela brincadeira que as pessoas falam que é mais fácil, às vezes, usar um telefone celular dentro de um presídio do que na Praça 7, em pleno centro de Belo Horizonte, né? Na opinião de alguém que inclusive é técnico da segurança pública, como é o caso do senhor, nós não estamos falando apenas com um deputado, mas com alguém que estuda, e o deputado Gonzaga estuda muito a área da segurança pública. Por que a gente não consegue primeiro fazer com que as pessoas simplesmente não tenham mais acesso, com que o sinal não atinja especificamente os presídios, e por que a gente ainda tem que conviver com isso, na opinião do senhor? Olha, Rodrigo, é um desafio, porque bloquear ou neutralizar telefone no presídio, ele não é do ponto de vista tecnológico, não é assim tão simples também, né? Nós temos um problema que é da modernização da tecnologia, né? O primeiro instrumento ficou conhecido como o bloqueador, né? O bloqueio, ele é uma ferramenta, uma tecnologia que não dialoga diretamente com uma linha específica, dialoga com um ambiente, né? Uhum. Então, nós temos uma realidade no país de presídios em áreas urbanas, né? Nós temos presídios em áreas conurbadas e presídios grandes. Então, as operadoras têm, por um lado, uma dificuldade do ponto de vista técnico de ter instrumento e mecanismo de bloquear sem prejudicar a população. O que nós procuramos, e também antes de falar do projeto em si, existe uma discussão em alguns setores, aliás, do setor do sistema prisional, e eu conversei por conta desse projeto com o diretor do DEPEN há cerca de 1 ano e meio, e ele mesmo colocava que, na perspectiva dele, era mais interessante deixar a comunicação acontecer e haver um monitoramento, para que a partir desse monitoramento pudesse identificar, investigar alguns crimes. Eu pessoalmente acho que é uma lógica errada. O que nós precisamos é de impedir que exista o telefone do presídio e não alimentar o telefone do presídio para escutar, porque isso, além de ser um mercado extremamente valioso, né? Um aparelho de telefone vale muito dinheiro, né? A entrada de um telefone vale muito dinheiro. Então, o que nós procuramos fazer, e é a partir de uma série de projetos de lei que tramitava na Câmara, nós encontramos um caminho que, na nossa compreensão, ele recepciona qualquer tecnologia que o mercado disponibilizar. Há no Brasil hoje, por parte das operadoras, uma limitação no fornecimento de tecnologia para o monitoramento da comunicação no presídio, por conta da lei de escuta telefone, do sigilo do telefone. Então, as operadoras têm uma dificuldade de fornecer determinada tecnologia, porque se sentem proibidas pela lei. Então, o que nós fizemos foi, nesse projeto, uma das medidas, tornar crime a utilização do telefone. Hoje é falta disciplinar. Então, se você introduz um telefone no presídio, você comete um crime. Mas o preso utilizar, ele comete uma infração disciplinar. Então, a gente torna crime. Segundo, nós tornamos crime fornecer internet para dentro do presídio. Você pode estar do lado de fora com uma central fornecendo internet para dentro do presídio. Então, torna crime também fornecer internet. Outra coisa que eu considero extremamente importante é colocar lá no Código Penal, no artigo 92, como efeito automático da condenação, o fim do sigilo e da privacidade da comunicação para quem está no regime fechado. Então, com essas medidas, nós entendemos termos criado um lastro para que possa haver, de um lado, o monitoramento ambiental e, do outro lado, um acesso direto à tecnologia das operadoras. Colocamos nesse texto também que as operadoras passam a ser obrigadas a fornecer para o Estado qualquer tecnologia que sejam necessárias
para o efetivo monitoramento das comunicações. Então, nós entendemos que saímos daquela uma lógica que eu acompanhei na Câmara, vários projetos tentando obrigar as operadoras a colocar bloqueador, determinando que se coloque bloqueador a qualquer custo. Criamos um texto que, de um lado, ao tipificar essas condutas, instrumentaliza melhor o Estado, ao obrigar as operadoras, obrigar e ao mesmo tempo autorizar por lei que elas forneçam a tecnologia para o Estado. Formaliza, né? Formaliza. Porque às vezes as operadoras, o que elas diziam? Olha, eu não posso simplesmente colocar um bloqueador que eu vou criar uma sombra também para os demais usuários. E hoje tem tecnologia, esse debate nos fez dialogar também com empresas, que é possível você delimitar um espaço a partir da tecnologia do georreferenciamento e pela tecnologia de acesso direto às portas de comunicação das operadoras, você monitorar o exato ponto onde está acontecendo onde está um telefone, independente se ele esteja sendo utilizado como telefone naquele momento, mas o próprio equipamento. Ou também monitorar o tráfego de comunicação, que vai identificar um ponto exato que tem. É possível fazer também, do ponto de vista da tecnologia, um circuito, como se fosse uma reprodução em miniatura da rede de comunicação das antenas. Você faz um circuito de antenas onde você consegue identificar exatamente o ponto que está acontecendo, está havendo um equipamento, havendo a comunicação, permitindo então o gestor do presídio recolher esse material e até destruir. Então, o que nós colocamos na lei, ele cria uma ferramenta para o gestor fazer o monitoramento, cria a tipificação dessas condutas para punir com mais rigor, cria um laço jurídico para uma escuta ambiental. Eu entendo que esse texto, de fato, ele muda a lógica da gestão do presídio no que diz respeito a telefone, a comunicação, dando muito mais instrumento para o Estado trabalhar. Ô deputado, falando então em gestão do presídio, para além aí de tudo isso que o senhor explicou, para bloquear as conversas ou identificá-las, né, ali dentro do presídio, até de que cela que está saindo aquela conversa, aquele telefone, não seria também muito importante reforçar a fiscalização para impedir a entrada de telefone celular dentro desses presídios, não só de celular, mas também de drogas, de armas, porque se está entrando, tem alguém de fora levando e alguém de dentro do presídio facilitando que essas coisas entrem ali. O texto que nós aprovamos na Câmara, parte dele nós aprovamos já é lei que está no pacote anticrime, mas parte dele que nós aprovamos agora na Câmara e necessita o Senado aprovar, a gente trata disso, a gente torna mais rigorosa também a conduta dos próprios agentes, no sentido de ter aumentado a pena, de ter tipificado, de colocar que todos que entrarem no presídio, onde tiver detector de metal, tem que passar pelo detector de metais. Então, parte dessa fiscalização é gestão, não é legislação, é gestão, é o Estado comprar equipamento, porque é humanamente impossível que o servidor consiga detectar 100% de tudo que passa sem o equipamento tecnológico, sem o raio-x, sem o detector de metais realmente. Então o Estado precisa, porque muita dessas coisas não é medida legal, legislativa, é medida de gestão. Então concordo, mas o texto que nós aprovamos também torna mais rigoroso a responsabilidade dos gestores, a responsabilidade dos funcionários no sentido dessa fiscalização. Então até uma dúvida aí para o ouvinte, então não é todo presídio de Minas Gerais que tem a fiscalização por meio da detecção de metais? Ainda que nem todos têm e a tecnologia sempre está mudando, então é preciso o Estado ter um permanente investimento em tecnologia para que de fato possa identificar a existência ou não, porque tem pessoas que levam objetos dentro do corpo, né? Então a fiscalização humana é muito difícil de você detectar numa fiscalização humana quem engoliu droga, quem colocou até mesmo arma, telefone em partes íntimas. Então, quanto mais tecnologia disponível e o Estado investindo, melhor e mais eficaz a fiscalização. E sim, aeroporto tem fiscalização, né? E uma fiscalização rígida. Exatamente. Como é que a gente não consegue ter nos presídios, né? É uma boa pergunta que pode ser feita também, né, deputado? Exatamente. Eu acho que nós temos que sair de uma posição. Eu entendo que o Estado precisa de investir nos presídios, tem que ampliar o número de vagas, mas em qualquer cenário nós temos que ter uma legislação que permita ao Estado exercer com rigidez. Eu acho que quem está numa pena
no regime fechado, e temos que lembrar que no Brasil só vai para o regime fechado, inicialmente fechado, quem é condenado acima de 8 anos, quem é condenado até 6 anos não vai para o regime fechado. De 4 a 8 é se o juiz decidir, que começa obrigatoriamente no regime fechado, é a partir de 8 anos. Então nós estamos falando de crime hediondo, de crime bárbaro. Então nós temos que ter na legislação rigidez para que o Estado possa, ao executar a legislação com rigor, ter instrumento para ter o cumprimento da pena de forma rigorosa, sem de fato facilitar a vida do preso. Ele tem que ter dignidade, tem, mas é preso. Deputado, nosso tempo aqui tá quase se esgotando, mas eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir aqui para nossa hora do bate-pronto. O senhor, como eu disse aqui no começo, é da base bolsonarista na Câmara, né? Apoiou a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor não conseguiu se reeleger deputado federal. O que pesou? E o senhor é um deputado que historicamente tem uma base dentro, inclusive, das forças de segurança que é muito representativa. O que pesou na opinião do senhor para essa dificuldade de se reeleger agora na eleição de 2022? Olha, eu acho que são muitos fatores que interferem numa eleição, né? Eu tenho que fazer a análise crítica, a autocrítica do meu mandato, das minhas posições, mas eu acho que teve um fenômeno que atingiu não só a mim. Se nós analisarmos o resultado eleitoral de alguns candidatos, também da base bolsonarista, como o próprio Júnior Amaral, que perdeu 100 mil votos da eleição passada para essa, o Lincoln Portela, que veio para 40 mil votos, vice-presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, o Marcelo Álvaro Antônio, que saiu de 260 mil para 30 mil votos, o Charles Evangelista. Então são pessoas, são deputados no mandato que estiveram o tempo todo na base de Bolsonaro e tiveram uma queda muito grande. Em compensação, Nicolas, com a votação estrondosa que teve. Na minha avaliação, eu tenho que fazer uma análise bem racional de tudo isso, para eu não responsabilizar os outros. Eu tenho que responsabilizar a mim mesmo pelos meus atos, pelo meu resultado. Mas existe um fenômeno que foi uma opção do Bolsonaro pela candidatura do Nicolas, né? Ele pediu voto e a escolha do candidato, o candidato da escolha dele em Minas foi o Nicolas. Então, se nós olharmos os bastidores da organização das chapas lá em março, esperava para o Nicolas uma votação boa, mas não esperava que passasse de 400, 500 mil votos. E, no entanto, ele ultrapassou 1.500.000. Então, esse fenômeno, ele, pelo que eu conversei com vários outros colegas, né, atribui-se muito à opção pessoal que o Bolsonaro fez com a candidatura do Nicolas, pedindo concentração de voto nele, e a base bolsonarista fez essa opção seguindo o Bolsonaro. É uma razão também. Mas, obviamente, que eu não quero, no final de mandato, responsabilizar terceiros, né? A política é assim, o eleitor é soberano e a gente ganha e perde. Então, eu encaro o resultado da eleição como um processo natural da política e cabe a mim reposicionar, né, a minha conduta, o meu comportamento político eleitoral, se eu quiser continuar efetivamente buscando esse espaço da política, que é o mandato, né? Estamos conversando com o subtenente Gonzaga, deputado federal. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, chegou a hora do bate-pronto. Eu e Rodrigo vamos fazer perguntas objetivas e o senhor responde de maneira mais objetiva ainda, tá bom? Vamos lá. Começando com uso de celular dentro dos presídios. Olha, isso precisa acabar. Eu espero que com essa legislação, espero que a gente consiga aprovar no Senado rapidamente, que a gente consiga efetivamente combater o uso do telefone. Como eu disse, uma visão diferente. Tem gente que acha, setores da segurança pública, acha que é bom escutar para poder identificar. Eu sou da linha que nós temos que sufocar a comunicação no presídio. Por isso trabalhei muito para aprovar esse projeto. PEC da transição. PEC da transição, eu acho que atende um compromisso de Bolsonaro e de Lula. Portanto, acho que quem apoiou Bolsonaro e se ele fosse eleito, iria aprovar a PEC da transição. Quem apoiou Lula também vai fazer. Então, acredito que é um compromisso dos dois com a população, na perspectiva que o recurso principal aqui é para pagar o Bolsa Família. E por falar em Lula, qual a expectativa no novo governo dele?
Eu acho que é um governo que vai ter muita dificuldade, porque ele ganha com uma margem muito pequena. Nós sabemos que a população está dividida. Um governo que começa já sendo colocado em xeque por conta da prisão e da responsabilização que ele teve na perspectiva da corrupção, mas é o governo que foi eleito e nós espero que a gente tenha força o suficiente para ter uma posição crítica permanente para que não haja retrocesso. O que eu espero é que não haja retrocesso, mas não vai ser um governo fácil para ele mesmo e nem para nós que vamos fazer oposição. Deputado federal subtenente Gonzaga, do PSD, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela visita, prazer recebê-lo. Prazer é meu, mais uma vez, obrigado Rodrigo, obrigado Gilmar, obrigado Patrícia. Nós que agradecemos, até a próxima. Até.